Oi, pessoal, tudo bem? E aí? Então, hoje, dia 29 de junho, nós encerramos o segundo bimestre, certo? E vamos fazer o seguinte: eu vou passar um vídeo para vocês de rendas certas ou séries uniformes, que vai ser a tônica, né, do terceiro bimestre, junto com sistemas de amortização. Então, para o terceiro bimestre, a gente vai usar mais HP12C, certo? E depois vamos migrar, então, para sistemas de amortização, certo? Onde que a gente vai utilizar mais a questão de planilhas, né? Tá bom? Então, esse vídeo aí, você vai ter como presença o comentário. Presente, professor, tal, tudo, tá? Será a presença do dia de hoje, tá bom? Beleza? Então, vamos lá? Então vamos nessa, pessoal. Então nós temos aqui, né, as rendas certas ou séries uniformes. Bem, pessoal, rendas certas é aquela famosa prestaçãozinha, né? A gente vai financiar um carro, qualquer produto, comprar lá na loja, certo? Qualquer coisa, tá certo? Você faz aí em 12 prestações iguais, né? São séries uniformes, ou rendas certas, ou todo mês você vai, certo? Tendo uma renda, né? Então, uniformemente você vai ter o mesmo período, certo? Vai ter um valor, de acordo com uma taxa de juros e de acordo com o quê? O número de prestações. Tem as séries infinitas, como por exemplo a aposentadoria, que é uma renda certa, né? E tem aquelas o que? Finitas, que tem um tempo definido, 12 parcelas, 6 parcelas, 4 parcelas, e assim por diante. E para fazer na HP12C é extremamente fácil, né, gente? Para fazer isso, certo? Então, olha só. Então, os objetivos, né? Entender demonstração de fluxo de caixa em séries, saber diferenciar séries postecipadas e antecipadas. Aí, isso é uma questão importante também, né? Que vai fazer toda a diferença. E compreender os cálculos envolvendo as séries uniformes. Muito que bem. Então, como eu disse, né, uma sequência de pagamentos, recebimentos em datas futuras, né? E tem como contrapartida, né, o recebimento ou valor da aplicação a valor presente. Sempre com o mesmo valor, sempre no mesmo tempo, né? Todo mês, todo ano, todo semestre, todo bimestre, tá certo? Então, uniformes são valores nominais iguais e uniformes são valores diferentes. Por exemplo, você vai comprar um carro, né? Você dá uma entrada, tem prestações, chega no final do ano, você dá um balão ou de um imóvel, certo? Ou você vai abatendo, né, o capital. Então, são valores nominais diferentes, não tem uniformidade, né? No caso aí, a gente vai tratar de séries uniformes. Então, antecipada é aquela questão, 10 parcelas, uma mais 9. Já quando você compra qualquer bem, né, certo? Ou serviço, você dá uma entrada e o restante você parcela. E as postecipadas é aquelas normais, né? 6 vezes sem juros, 4 vezes, enfim. Né? Na verdade, sem juros não. É que sempre vai ter juros. Sempre vai ter juros. Dizer que é sem juros, não. O valor do dinheiro sempre tem um valor de dinheiro no tempo, né? Então, pessoal, vamos lá, um exemplo, né? Vamos lá, a geladeira nova do Pedro. O Pedro aí comprou uma na loja à vista ou em 4 iguais mensais sem entrada, certo? Então, são valores nominais iguais, são séries uniformes e você tem um fluxo de caixa, né? Então, 1.000 é entrada, né? Porque obteve o bem, então é como se fosse uma entrada, né? Só deixa eu dar uma esticada na coluna. Então, vamos lá. E você tem 4 prestações.
na questão aqui da HP12C, né, você tem o que? O PMT. O PMT que você vai calcular a parcela, né? PMT aqui, né? Você pode perceber que o PMT está entre o PV e o FV, certo? Ok? Então, pessoal, nós temos esse fluxo de caixa aí, certo? E a taxa da loja, 4% ao mês. Muito bem. Então, como ter o PMT? Tem várias, né? Álgebra, tabelas, HP12C, Excel, né? Usando o bom senso, aí você tem um prazo médio de 2,5, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, né? 4, 7, 10. 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, o valor, em média aí, o valor futuro é em 2,5. Então, supondo o juros simples, né? Daria desta forma aqui. Tá? Certo? O valor futuro daria 1.100. Ok? Isso, então, pessoal, dividido por 4 daria 275. A gente chama isso conta de padeiro, né? Certo? É conta bem simples, né? Usando juros simples. Isso é valor aproximado, tá certo? O exato é com juros compostos. E aí você tem a fórmula, né? O fator capitalização elevado a N, né? Tempo, né? Menos 1, você tira o fator de capitalização dividido justamente a taxa multiplicado pelo fator de capitalização, né? Então, aí VP seria o valor atual, dado um tempo, uma taxa multiplicado pelo PMT, certo? Então, você usa a tabela, você vai ter aí uma taxa, um tempo, você vai justamente posicionar, por exemplo, 4 períodos, com a taxa de 4, você teria um fator aí de 3,6299, certo? Então, seria esse o fator. Você multiplica, aí você dividiria os 1.000 pelo 3,6299. Ok? Beleza? Então fica bem fácil dessa forma, né? Então já essa tabela a gente usava muito para resolver as coisas que quando não tinha HP12C e nem computador, certo? Hoje nós temos HP12C, onde que a gente usa o PMT, né, que calcula a prestação. E para antecipado a gente usa o GBEGIN, tá? Ou GENT. É muito fácil, pessoal. O GBEGIN, né, que quer dizer antecipado, tá lá na tecla 7, né? Tá certo? Então você vai ativar a função G, né? Então GBEGIN, tá? Para antecipado. E vai aparecer o valor, esse flag BIG, né, BEGIN, na verdade, né, certo, no visor, tá bom? E G8 END não tem flag no visor, tá? Certo? Então vamos para um exemplo. Vamos lá, minha gente. Então aqui nós temos aí esses, justamente aí o tempo, 4 prestações, né, 4 de taxa, 1.000 de PV, e sendo sem entrada, uma postecipada, né? END, né? Então você tem o GEND, basta apertar o PMT, ok? Então dá 275,49, tá? Com juros simples seria 275, certo? No Excel a gente usa o PGTO, mais tarde a gente vai ver isso, certo? Então com entrada aí fica um pouco diferente. Veja, então é 0,123, então somando, né, 3,6 dividido por 4, 1,5 seria o valor futuro. Então, o juros simples daria 1.060, o valor futuro dividido por 4 daria 265, né? Agora vamos fazer o mesmo exemplo com entrada, tá? Certo? A entrada e as demais prestações o mesmo, sempre vai ter o mesmo PMT, né? Aí você tem que usar o BEGIN, certo? Olha lá, estou usando o GBEGIN. Então aí você tem
GBGIN, PMT para quando tiver com entrada, tá, pessoal? Certo? Então, antecipada, né? Certo? Então, você usa o GBGIN e você vai ver que o valor vai ser diferente. Por quê? Porque vai ter menos valor de juros, certo? Vai dar 264,89, certo? Juro, tá aí não, é JS. Juro simples seria 265, tá? Ok? Aí você tem o exemplo A, né? A mesma coisa, taxa sem entrada na HP12CGEND, então você tem aí, ó. Lembrando que a ordem dos fatores, ou N primeiro ou I, tanto faz. Você aperta o PMT e você vai ter esses valores, certo? Ok? Um televisor aí é vendido por 600 à vista, 2% ao mês e vai ser do tipo com entrada, né? 1 mais 3 vezes, certo? Então, aí, 1 mais 3 são 4 vezes, né? Então, o N seria 4, certo? Então, usa o GBGIN, olha. Tá vendo aqui, ó? Então, vai dar 154,48, certo? Não precisa 4 casas decimais. Só 2 casas decimais está bom, certo? Tem o exemplo C, certo? Onde tem o rádio somzão, né? Com 3 iguais sem entrada. Então você analisa o somzão sem entrada, na HPGEND, né? Sempre coloque isso. E nós teremos aí o PMT de 141,41. Tá? Negativo por quê? Porque é uma saída de caixa, né? Aí o DVD, certo? 240, com entrada de 80, mais 5 mensais iguais. Lembre-se que você tem que descontar o 80, que não vai fazer parte do valor presente, né? Por quê? Porque você não vai financiar isso, né? Então não tem juros sobre isso, sobre que é feita uma entrada diferenciada. Não vai ser antecipado, vai ser uma entrada diferenciada do restante das parcelas. Então vai dar 160 e aí você vai ter aqui 34,93, certo? 1 mais 7 de 1.200. Então aqui, gente, veja que tem uma entrada no mesmo valor das prestações, tá? 1 mais 7, então é GBGIN. Então você vai ter 165,97. A entrada é de 165,97 e as 7 restantes, né, são também de 165,97. Por isso os rendas certas, séries uniformes. Se tiver uma entrada de valor diferente do que você quer dar de prestações, aí, tá, você faz aquilo que no exemplo anterior, abate do valor do bem. Certo? Então, vamos lá do esquimó. 1 mais 3, ó. Aí você usa o GBGIN. Aí sim, ó. São todas as prestações iguais. Certo? Sendo a primeira entrada, né? A primeira prestação e as 3 todas do mesmo valor. Tá? Então aqui, vocês vão fazer essas 3 aqui, tá, pessoal? Ok? Então vocês vão fazer essas 3 e vão colocar lá em comentários para mim. Certo? Isso estava faltando 10% aí da nota aí, certo? Então, façam esses exercícios finais para fechar aí o bimestre, tá bom? Grande abraço e amanhã a gente fecha o bimestre aí também em custos. Tá legal? Abração para todos.